E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão as frutas de verão para comerem os moços, e os vinhos para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o, Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho. Eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que o amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Husai, o arquita, amigo de Davi, Absalão disse a Husai e Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Husai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Husai a Absalão: Não, porém daquele que elegeu o Senhor. E todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselhos entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizesse aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. E disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá.
E chegando Hussai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Dessa maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Hussai a Absalão: O conselho de Aitofel deu, dessa vez não é bom. Disse mais Hussai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros, e também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em algum outro lugar, e será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu, em pessoa, vás com eles a peleja. Então iremos a ele. Em qualquer lugar que se achar facilmente, cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com eles, nem ainda um só. E se ele retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porém assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Hussai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel e Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisa Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada, e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher disse: Já passaram o val das águas, e havendo-os buscados e não os achando, voltaram para Jerusalém. Desculpe. E sucedeu que depois se retiraram Aimaas e Jonatas saíram do poço, e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim conselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade e deu ordem à sua casa e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Manaim e Absalão passou o Jordão e ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amassa em lugar de Joabe sobre Arraial, e era Amassa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, Maquir, filho de Amiel, e Lodebar, Barzilai, o Gileadita, e Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e farvas e lentilhas também torradas, mel e manteiga, e ovelhas, queijos, vacas, e trouxeram a Davi e ao povo, que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. E Davi contou o povo que tinha consigo,
e pôs sobre ele capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo um terço sob o mando de Joabe e outro terço sob o mando de Abissai, filho de Zeruía, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, ainda que metade de nós morra. Não farão caso de nós, porque ainda tais como nós somos. Ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: O que bem pareceu aos vossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai, e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que os bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: Eis que viu Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti. E Abissai e a Itai dizendo: Guardai-vos cada um de vós de tocar o jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama de Pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: Vai tu. E disse ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tenho mensagens convenientes. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. E Davi estava assentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também trazeste novas? Disse mais a sentinela: Veja o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem, e verás com boas novas.
Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem com Absalão? Ele disse a Aimás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: Virá-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Eis que vinha Cuse, e disse Cuse: Anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: Vai bem com o jovem Absalão? E disse Cuse: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei do meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho.